No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, a gente destaca as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje, 6 de maio, você vai conferir. Já é realidade. Nova sede da PAI foi entregue oficialmente nesta quinta-feira à comunidade de Bento Gonçalves. Polícia Civil realiza mega operação na capital do vinho. Pelo menos 7 pessoas foram presas ligadas a facções que agem em Bento Gonçalves. Pandemia da Covid-19 obriga a Prefeitura de Farroupilha a cancelar mais uma vez a realização da FENAQUIV. Segunda dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada sábado. A ação será exclusiva para os nascidos em 1952. E na entrevista da semana, você confere o bate-papo que gravamos com o deputado federal Ubiratã Sanderson. Ele esteve em visita a Bento Gonçalves e nos fala um pouco sobre a sua atividade no Parlamento Federal. Destaques do Jornal TV Com, que a gente confere agora. A nova sede da PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bento Gonçalves, foi inaugurada oficialmente na manhã desta quinta-feira. O evento, que ocorreu obedecendo todos os protocolos sanitários visando evitar a disseminação do coronavírus, reuniu autoridades, ex-dirigentes da entidade, familiares e alunos, bem como a imprensa e funcionários da entidade. Com tecnologia de ponta e projeto arquitetônico que pode ser modelo para outras APAIs pelo país, a nova sede da entidade foi projetada pelo arquiteto Fernando Pasquale e vai dispor de total infraestrutura aos alunos, como salas de aulas, espaços para fisioterapia, informática e artes, entre outras atividades. Assim como nas antigas instalações, a nova APAI terá piscina e padaria e salas de atendimento para fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, assistente social e um local exclusivo dedicado às mães. A PAI da Avenida Planalto tem a sua história, tem o seu merecimento, teve todo um crescimento, toda a colaboração da comunidade. Com aquela estrutura que nós conseguimos fazer a negociação para vir para cá, mas nós temos um projeto totalmente diferenciado. Nós precisávamos de um espaço amplo, melhor, adequado para fazer os atendimentos ao nosso público. E aqui, com certeza, eles vão encontrar. Os alunos, apesar de não ter começado as aulas, eles já vieram conhecer, estão querendo começar de qualquer jeito as aulas, eles querem vir. Nós começamos agora há pouco os atendimentos todos do centro clínico, então as famílias já conhecem, tem condições adequadas de se prestar o atendimento. É uma proposta totalmente diferente da que era ofertada na Avenida Planalto, apesar de manter o mesmo tipo de atendimento, mas a qualidade aqui, com certeza, nós teremos condições de melhorar. Até queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Paulo, porque logo que foi feito o anúncio de que seria feita a troca da área por essa construção, houve alguns questionamentos, algumas pessoas não querendo que saísse a PAI de lá, mas como tu falaste, havia essa necessidade e hoje se comprova que a estrutura mudou da água para o vinho. Com certeza, nós queremos salientar que essa permuta não foi assim uma coisa que apareceu a proposta e pronto, vamos fazer. Não, foi muita negociação, muita reunião, muito debate. Nós somos 21 componentes entre diretoria e conselheiros. Teve que haver um consenso, tivemos que definir diversas etapas, esclarecer todas as dúvidas. E o que nós tínhamos na Avenida Planalto poderia satisfazer as necessidades de um atendimento
mas além dos problemas estruturais, porque lá o prédio foi construído em 4 etapas, então ele foi se adequando com o passar dos anos. 2 pisos, o nosso público mudou. Hoje nós temos atendimento a pessoas com mais deficiência de locomoção. Então nós planejamos um piso único, fácil de locomoção para todos. E também o espaço físico adequado para cada atendimento. Na Avenida Planalto nós temos um ponto central, mas ruído. A cidade chegou lá, quando foi fundada em 68, também era longe do centro da cidade, do mesmo jeito que hoje, mas aí a gente vê numas fotos aéreas que a cidade já está chegando aqui pertinho, logo logo nós vamos estar cercados pela cidade novamente. E aqui nós vamos ter possibilidades de fazer ofertas de muitos serviços, muitas atividades que não teríamos condições de fazer na Avenida Planalto. Quanto àqueles comentários de negociação, a gente sabe que é difícil querer contentar a todos, mas tenho a certeza que foi muito discutido os prós e contras, as necessidades que nós tínhamos de recurso para fazer uma manutenção predial. Lá nós tínhamos problema estrutural, telhado, piso, hidráulico, elétrico. Nós iríamos precisar muito recurso para investir num prédio que continuaria com 50 anos ou quase 50 anos. Para fazer uma reforma maior, nós precisaríamos parar o atendimento. E chegamos a um consenso que, construindo uma sede nova, nós manteríamos o atendimento na Avenida Planalto e apenas faríamos a mudança quando tivesse concluída a obra. Edificada pela Forma Espaços Imobiliários, liderada pelos empresários Paulo Sérgio Pompermayer e Francisco Alexandre Fagion Filho, a nova APAI é resultado de tratativas que iniciaram há mais de 5 anos entre a empresa e a direção e órgãos fiscais e representativos da associação. Juntos, trabalharam nesse período pensando na história que a entidade construiu na cidade, sendo referência para outras escolas da APAI no país. Ao mesmo tempo, não deixaram de lado a modernidade, a segurança e o conforto que os dias atuais exigem e são necessários para melhorar a qualidade de vida dos alunos e demais profissionais que atuam nas novas instalações. Tudo foi muito bem pensado e tivemos tempo para planejarmos toda essa negociação com a APAI. O objetivo principal era reinventar a escola, né? A escola que foi modelo e fonte de inspiração de famílias importantes no passado, ela chegou nos tempos modernos com grandes necessidades, novas tecnologias que poderiam ser aplicadas nela, né? Uma das premissas nossas foi quadruplicar o tamanho, né, do terreno atual, para que a gente pudesse ter um conceito de escola-parque, né? Que esse seria um conceito modelo para todo o Brasil e que deveria influenciar as outras APAIs, o poder público de outras cidades e empresários de outras cidades a estimular, adotar e fazer essas parcerias com a entidade. Aqui, propriamente dito, na escola, ela é toda nova, toda moderna, com grandes opções de novos serviços, né? E de novas propostas, né? Uma delas é interagir com as famílias, a escola e ter espaço para isso. Então, tudo foi muito bem pensado, discutido com a APAI e feito a proposição. Iniciamos a construção há 1 ano e meio atrás e entregamos agora, hoje, praticamente com a data oficial, né? Ela já estava praticamente pronta há 1 mês atrás, para que a gente possa agora começar a receber as famílias e começar a divulgar aquilo que a gente considera um grande espaço de interação, paz e mais proximidade com a natureza, a proposta do silêncio, a proposta de logística, né? Então acho que tudo isso vai arrancar sorrisos das crianças e quando elas chegarem aqui, elas estarão praticamente chegando no seu momento de lazer, né? Tu estavas falando aqui que
esse modelo é referência no país. Vocês foram buscar referências onde? Fora do país? Como é que vocês chegaram a esse modelo de construção? Tá. Nós visitamos as APAES do Brasil, né, as principais APAES do Brasil, né, em especial o modelo de Flores da Cunha, que é um modelo interessante para nós. A gente olhou aquilo, a gente sabe que teve participação do empresariado na construção e idealização daquela escola. E a gente pesquisou no mundo técnicas de reabilitação e espaços que seriam necessários para determinadas atividades. Tudo isso nos proporcionou a ter um booking de informações para que o arquiteto pudesse traduzir isso nesse excelente projeto, né? Quando eu digo que ela é referência para o Brasil, é porque ela é a melhor APAE do Brasil, né? Ela é de Bento Gonçalves. E ela oferece os melhores serviços dentro de um ambiente muito bem pensado. Nós tivemos 3 anos para isso, né? E conseguimos aplicar tudo aquilo que a gente queria na entrega da escola. Construída no bairro Imigrante, as novas instalações possuem 2.500 metros quadrados de área, contando com toda a infraestrutura necessária para atender aos alunos, tanto os portadores de necessidades especiais, quanto aqueles em condições de frequentar o ensino regular. Sem dúvida nenhuma, podemos dizer que a comunidade ganhou uma escola que muito vai orgulhar a todos que a conhecerem. Se a APAE de Bento Gonçalves gera uma referência para muitas outras APAEs pelo país, devido ao seu trabalho histórico de inserção de pessoas especiais junto à sociedade, agora, mais do que nunca, a entidade se solidifica pelas condições modernas e adequadas, prontas para acolher a todos. Assim como a Expo Bento e a FenaVinho, desta vez foi Farroupilha que se viu obrigada a transferir mais uma vez a realização de sua maior festa, a FenaKiv. Ainda em 2020, o evento havia sido confirmado para ocorrer no mês de maio, mas devido à pandemia do coronavírus, a administração municipal reagendou provisoriamente para julho deste ano. No início desta semana, porém, o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, cancelou definitivamente a realização da FenaKiv em 2021. A nova data anunciada foi de 7 a 24 de julho do próximo ano, nos finais de semana. Conforme o prefeito, a transferência se deu pensando na preservação da segurança e bem-estar da comunidade devido à pandemia. Em 2022, o evento retorna ao nome original, criado ainda em 1991, trazendo o Kiv como protagonista, voltando a se chamar então FenaKiv, mantendo e resgatando a história do evento e tendo a feira multissetorial Expo Farroupilha como marca. O Jornal TV Com faz um breve intervalo e nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa.
E dentro desse mundo do vinho, a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo, a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A chuva e o nevoeiro que se fizeram presentes nesta quinta-feira na região da Serra Gaúcha devem permanecer ao longo da sexta-feira. E o frio, que já apresentou o seu cartão de boas-vindas, vai continuar visitando o estado e, por enquanto, sem data para ir embora. As temperaturas vão diminuir ainda mais pelo sul do país nesta sexta. A possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense. O amanhecer vai ser nublado em Curitiba e nas cidades mais ao leste do Paraná, e a chuva acontece de forma frequente ao longo do dia. No norte do estado paranaense, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, mas sem chuva. Por todo o estado de Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis, e em Porto Alegre e nas demais áreas gaúchas, apesar do frio, o dia será marcado por sol e tempo firme. Por toda a faixa, desde o litoral do Rio Grande do Sul até o Paraná, são previstas rajadas de vento de até 50 km por hora nesta sexta-feira, e o mar fica muito agitado e com risco de ressaca. Em Porto Alegre, a temperatura não vai subir muito nesta sexta-feira, a mínima prevista é de apenas 9, com máxima de 19 graus. Em Florianópolis, mínima de 13, com máxima de 21 graus, e em Curitiba o amanhecer também vai ser frio. A mínima prevista para esta sexta-feira é de 11, com máxima de 15 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a sexta-feira a volta da presença do sol entre nuvens, sem descartar, inclusive, geada ao amanhecer. O último dia útil da semana deve ter temperatura variando entre a mínima de 4 e a máxima chegando aos 19 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! No nosso comentário de hoje vamos ter que fazer um alerta. Tem um golpe na praça em que algumas pessoas falsas, criminosos na verdade, usando a figura, a imagem de uma jovem, pede amizade para alguém, normalmente via Facebook, a pessoa aceita, normalmente um homem, e acabam trocando fotos. Normalmente fotos constrangedoras. Às vezes, nem é trocado fotos, mas apenas mensagens. Em seguida, em que a pessoa dá trela para essa pessoa que ele acha que no outro lado da imagem é uma menina, vem uma ligação, exigindo dinheiro, alegando pedofilia, dizendo que se a pessoa não entregar quantia A, B ou C em determinada conta, em determinado lugar, essa pessoa do outro lado da linha, se fingindo ser pai de uma menina, vai entregar o incauto na delegacia.
Esse golpe é antigo e a gente tem alertado muitas pessoas sobre isso. Para não aceitar amizades e, se aceitar amizades duvidosas, não cair nesse papo furado. Pois agora parece que os golpistas, para dar mais legitimidade ao golpe, estão usando aí a imagem de profissionais. E aqui o meu comentário vai ao encontro da minha própria pessoa. Eu não ia dar bola, mas a semana passada uma advogada me ligou de Farroupilha dizendo que o cliente dela tinha recebido uma mensagem minha, com a minha foto, tentando propor um acordo para não levá-lo à delegacia, uma queixa ou processá-lo por pedofilia. Imediatamente informei que a foto era minha, mas o texto, até pelos erros de português, até o meu nome estava escrito parcialmente errado, não era mensagem nossa, se tratava de um golpe agora mais refinado. Mas segunda-feira recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo para confirmar se era eu que estava mandando aquelas mensagens. Então já era um segundo caso. E hoje, quinta-feira, uma outra pessoa entrou em contato aqui com o nosso escritório, desesperada, se identificando como a filha de uma pessoa que estava sofrendo desse golpe. O pai dela havia recebido um convite, aceitou, trocou umas mensagens com esta suposta menina e em seguida veio a extorsão. E em seguida, para legitimá-la de novo, a minha foto, que foi tirada do meu perfil, com uma mensagem como se fosse eu. De novo, com o mesmo texto, dizendo que se ele não entregasse, neste caso, R$8.000, iria eu denunciar essa pessoa na delegacia ou fazer um processo criminal por pedofilia, que é sempre a mesma história, a tal da pedofilia para assustar bem as pessoas. Então eu peço a você que acompanhe esses comentários, que fique atenta, que avise os seus, né? Que essa história de alguém ligar depois de um pedido de amizade aceito, falando que vai entregar a pessoa na delegacia, né? A não ser que esteja entregando dinheiro, é golpe. E no que diz respeito a mim, você pode estar certo que esse tipo de mensagem, nos meus 33 anos de advocacia, nunca enviei. O nosso proceder é sempre outro, mais ético, mais direto e de outra maneira. Então, se você vir o nosso rosto se fazendo passar por nós com mensagens estranhas, pedindo dinheiro, não acredite. Infelizmente, estão usando a nossa imagem. Os criminosos estão usando para legitimar um golpe que muita gente já está conhecendo. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves retoma neste sábado, dia 8, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Serão imunizadas contra a Covid-19 exclusivamente pessoas nascidas até 31 de julho de 1952 e que receberam a primeira dose no dia 27 de março. As demais serão contempladas quando chegarem novos lotes da vacina. A campanha será realizada das 8 ao meio-dia no formato drive-thru na Funda Parque. É necessário, como sempre, apresentar documento com foto e o cartão recebido no dia da primeira vacinação. A secretária de Saúde, Tatiane Fiorio, destaca que a quantidade de doses recebidas, não é suficiente para atender a todos os imunizados neste momento. O atraso na destinação das doses ocorreu em virtude da demora na chegada do ingrediente farmacêutico ativo, vindo da China para o Instituto Butantan, em São Paulo. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quinta-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios.
Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 15 pacientes internados com a Covid-19, um a menos em relação aos dados da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 21 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pacientes apresentavam suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 11 respiradores, 2 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 28 pacientes seguiam internados. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com os dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. E agora no Jornal TV Com, você confere a entrevista da semana. O nosso bate-papo desta vez foi com o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PSL. Ele esteve em visita a Bento Gonçalves e, na oportunidade, o parlamentar nos contou um pouco sobre a sua atividade na Câmara dos Deputados. Vamos conferir. E na nossa entrevista da semana, recebemos hoje a presença do deputado federal Ubiratã Sanderson, do PSL, ele que está em seu primeiro mandato, é profissional da Polícia Federal, licenciado, e veio visitando então a nossa capital do vinho, veio para o Rio Grande do Sul a alguns compromissos. Em primeiro lugar, Sanderson, obrigado pela tua participação aqui em Bento Gonçalves. E eu já vou te lançar a primeira pergunta, né? Como é que está sendo o desafio na Câmara dos Deputados, que não deve ser fácil, né? Muito obrigado, Regis, pelo convite. Quero cumprimentar a toda a população de Bento Gonçalves. Como tu disseste, é a capital do vinho. Isso. Nós, em Brasília, em todo o país, somos muito orgulhosos de tomarmos os vinhos de Bento Gonçalves. O Vale dos Vinhedos é uma rota... É uma referência, né? Uma referência, uma rota de muito valor turístico e econômico para todo o Brasil. E eu hoje aqui em Bento Gonçalves estamos cumprindo algumas agendas, vindo agora de Canela, onde com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinamos um edital que vai promover a concessão da Floresta Nacional de Canela. São 500 hectares de um parque nacional que será concedido à iniciativa privada com um aporte de 93 milhões de reais nos próximos anos, algo que vai sim movimentar não só Canela e Gramado, como também Bento Gonçalves. Afinal de contas, essa região toda, num circuito turístico, ela tem um envolvimento geral. As pessoas vêm a Gramado, vêm a Canela, mas vêm a Bento também, atrás do vinho, das maravilhas geográficas, como também da gastronomia muito valorizada e muito tradicional de Bento Gonçalves. Então, Regis, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E nós, nesses primeiros 2 anos de mandato, eu depois de 25 anos de Polícia Federal, de Exército primeiro e depois de Polícia Federal, nós temos um novo desafio, né? Fui convidado pelo presidente Bolsonaro a concorrer à Câmara Federal, fui eleito, depois fui convidado pelo presidente Bolsonaro também a atuar como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, e nessa condição estamos aí com todas as dificuldades impostas pela Covid. Isso é algo inegável. A pandemia, sim, trouxe uma série de adversidades aos nossos projetos, mas mesmo assim estamos convictos, firmes e focados naquilo que o Brasil tem de melhor. E o que é? Oportunidades como essa que Bento Gonçalves dá à sociedade brasileira de produzir vinho, produzir riquezas, entregar turismo e oportunidade de emprego a toda a população de Bento e da região como um todo. Então, é um desafio para mim novo, mas estou muito cioso e responsável das minhas obrigações, juntamente com outros ministros e deputados e o próprio presidente da República, sabendo que sim, estamos no caminho certo. É por isso que até eu te faço a pergunta, porque normalmente no primeiro ano de mandato, seja prefeito, seja o presidente, é um ano para ajeitar a casa, né, Sanderson?
Então foi assim já 2019 com o presidente, mas no segundo ano já tivemos aí, iniciando o ano com a pandemia, e desde então a gente tem que se adequar a essa nova realidade, né? E por isso que eu te perguntei logo no início como é que está sendo esse desafio, por tu ser o vice-líder do governo. Nesse período todo, eu acho que tem bastante trabalho, não deve ser nada fácil, né? Os desafios são praticamente diários. Eu tenho dito que, à exceção do primeiro dia da nossa chegada, 1º de janeiro de 19 foi o único dia que nós não fomos pressionados no âmbito social. E que era um evento social. Que foi a posse. A posse. Do dia 2 em diante, 2 de janeiro, dia 19 em diante, nossas ações foram iniciadas, temos ainda, mas tínhamos uma série de reformas a serem levadas adiante. Estamos conseguindo fazer algumas. Claro, a pandemia nessas proporções, um verdadeiro desastre mundial que tomou o planeta como um todo, isso é inevitável que os prejuízos ocorreriam, inclusive alijando uma série de reformas e modernizações que nós queríamos fazer no Estado. De qualquer maneira, nós temos, sim, buscado levar adiante, ainda esse ano de 2021 na Câmara Federal, a reforma tributária, como também a reforma administrativa, diminuindo o tamanho do Estado e, ao mesmo tempo, diminuindo o imbróglio jurídico e a burocracia sem fim que acaba tomando de assalto o mundo empresarial, e isso para nós é ruim. Então, já fizemos em 19 a reforma da Previdência, algo que tinha que ser feito e fizemos, algo duro, né? Houve uma reclamação geral a nível nacional, mas tínhamos que fazer. Fizemos agora, em 2021, inclusive, a votação da chamada PEC emergencial, estabelecendo um gatilho fiscal, algo que outros governos tentaram fazer e não conseguiram, desde a FHC, e nós conseguimos fazer no governo Bolsonaro, estabelecendo que toda vez que a relação despesas-receitas atingirem 95%, haverá ali um congelamento das despesas, de modo que nós não crescemos nas nossas dívidas, fazendo com que a União seja algo viável. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, está com 98% das suas receitas comprometidas. E nós hoje na União estamos com 94%. A ideia nesse enxugamento, estabelecermos um freio de arrumação nas contas nacionais para que nós possamos continuar acreditando que o Brasil tem jeito, que o Brasil é um dos países talvez com um grande futuro pela frente. Não há dúvida que os últimos 30 anos, com governos que utilizaram plataformas ou estratégias, na minha opinião, equivocadas, e agora nós, nessa nova visão de Estado, estamos buscando aí modernizar a máquina pública, retirar burocracias no âmbito empresarial, dar condições para os investidores estrangeiros virem para o Brasil e aqui produzirem suas riquezas, gerando emprego, gerando oportunidade de trabalho. E essa região toda aqui, Serra Gaúcha, hoje nós viemos de Canela, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem uma potencialidade e uma capacidade turística gigantesca. Basta que... E é uma vocação para a cidade. Uma vocação gigante para o turismo, basta que o Estado não atrapalhe, né? E ao contrário, além de não atrapalhar, invista em projetos importantes, em projetos que possam trazer, sim, recursos, oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, fazendo com que a juventude de Bento Gonçalves, por exemplo, fique aqui, acredite no município e, a partir dessa crença, possa fazer de Bento Gonçalves um município e uma cidade cada vez mais pujante, desenvolvida e próspera. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta como cidadão, já que o pessoal está nos escutando, o pessoal está nos vendo, que a gente sabe essa questão que hoje, assim, Brasília, tivemos aí dia 1º essa grande mobilização, aqui em Bento Gonçalves não foi diferente. O presidente é um cara que sai para o povo, abraça o povo, mas ao mesmo tempo tem aquela parcela que critica e tudo mais. Como é que vocês lá no olho do furacão veem essa situação toda no país? A gente vê um apoio incondicional da grande massa da população, mas tem uma outra parcela também que não é pequena, que critica, né?
Como é que vocês veem isso tudo junto ao governo? Essas manifestações todas é a prova cabal de que nós no Brasil estamos sim numa democracia sólida. As democracias são barulhentas, são ruidosas. Os regimes totalitários são silenciosos. Então, quando nós temos, e presenciamos aqui no Brasil, até um certo esgarçamento das relações políticas, é sinal de que nós estamos sim numa democracia. Nós não podemos concordar com abusos alguns da parte, por exemplo, do STF, que tem, na minha observação, abusado em algumas situações, mas, de modo geral, ficamos felizes quando a população, de forma ordeira, pacífica, cívica, vai às ruas espontaneamente, como foi no sábado passado, voluntariamente. Nós não vimos ali bandeiras de partidos, bandeiras de ONGs, cores ligadas a ideologias ou a partidos. Cidadãos foram São cidadãos, famílias que foram ali, né, emprestar apoio ao presidente Bolsonaro, ao modo de governar do atual presidente da República e também cumprimentar os trabalhadores de todo o país. E aqui faço uma referência que, tradicionalmente, o dia 1º de maio era uma data tomada pela esquerda, por sindicatos, por ONGs, e agora nós tentamos fixar de que não. O Dia dos Trabalhadores, do Dia do Trabalhador, é um dia cívico-nacional. Afinal de contas, quem faz do Brasil um país rico, que é, nós somos um país muito rico, são os trabalhadores, todos eles. Não é pauta exclusiva da esquerda proteger trabalhadores. Não. Nós, conservadores do presidente Bolsonaro, estamos aí trabalhando para gerar emprego, gerar riquezas e, com isso, dar dignidade à população do Brasil inteiro. Bom, para a gente poder concluir esse nosso bate-papo, deixo para ti fazer essa última mensagem aí, que primeira vez tu participa com a gente, mas com certeza vai vir mais vezes, né, Sanderson, ao longo do teu mandato, e já fica o convite, de repente, para uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Regis, de cumprimento. Sei do compromisso que vocês têm com a verdade, e é isso que nós temos muitas vezes pedido. A imprensa, de modo geral, que levem a verdade à sociedade brasileira, porque uma democracia é tão forte quanto é idônea e honesta a sua imprensa, a imprensa daquele país. Então, agradeço a oportunidade. Lá em Brasília, nos colocamos sempre à disposição de Bento Gonçalves, independente de questões político-partidárias, nos colocamos à disposição para ajudar Bento Gonçalves naquilo que esteja sob nossa alçada, e como um representante gaúcho no Parlamento Federal, temos a obrigação de atender às demandas de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, ainda mais ocupando a função de vice-líder do governo, tendo a responsabilidade de fazer com que o governo Bolsonaro dê certo, como na nossa visão está dando certo. Então, um abraço a toda a população de Bento Gonçalves e, unidos, vamos sim vencer a pandemia. Nós já temos 64 milhões de doses de vacinas distribuídas Brasil afora. O Brasil já está entre os 5 maiores países, os 5 países que mais distribuíram vacinas em todo o mundo, e isso é prova de que nós estamos trabalhando, o Ministério da Saúde está agindo, está sendo efetivo e operativo na busca de salvar vidas, minimizar os efeitos da pandemia e, ao mesmo tempo, dar condições para que a economia brasileira, no menor tempo possível, retorne à sua normalidade. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Essa, então, é a participação do deputado Biratã Sanderson, que esteve em visita aí a Bento Gonçalves, passando aqui no nosso canal da TV Com, fazendo esse bate-papo com a gente aqui no Jornal TV Com. E o nosso jornal continua com mais informações para vocês. A Polícia Civil realizou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira uma mega operação de combate a 2 facções criminosas que agem em Bento Gonçalves. O objetivo era cumprir 16 mandados de busca e apreensão contra integrantes de 2 grupos que estão ligados aos homicídios e ao comércio do tráfico de drogas na cidade. De acordo com o delegado regional Kleber Lima, ao menos 86 policiais participaram da Operação Cuba, que teve início por volta das 5h15 da manhã aqui no município. Então hoje tivemos pleno êxito, já com 5 prisões, armas e drogas apreendidas. Então a operação é um sucesso
e poderia ter sido até maior, haja vista que temos representações, prisão preventiva de 9 indivíduos dessa facção. Durante a operação, a doutora Maria Isabel representou o Poder Judiciário pela prisão de 9 desses integrantes dessa organização criminosa. Entretanto, foram indeferidas pelo Poder Judiciário, o que lamentamos. Compreendemos, respeitamos o Poder Judiciário, mas lamentamos porque seriam indivíduos que hoje estariam presos. Com certeza, Bento Gonçalves é a prioridade da nossa região em termos de polícia civil. Na operação de hoje, foram utilizados 86 policiais da nossa região, cerca de 30 viaturas, e vamos dar prioridade para que não se diga que Bento Gonçalves é uma terra sem lei. Muito pelo contrário. Bento Gonçalves é um município progressista, de uma população ordeira, e essas facções não se estabelecerão aqui. Serão duramente fustigadas pelo trabalho investigativo da Polícia Civil. O setor de investigações apurou o envolvimento de 2 grupos no tráfico de drogas que chefiam pontos de comércio localizados nos bairros Tancredo Neves e Conceição, aqui na capital do vinho. Estes bairros concentraram boa parte dos homicídios ocorridos em 2021. 7 pessoas foram presas. Houve ainda a apreensão de drogas, armas e dinheiro e outros 4 veículos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!